Por que os pastores de hoje têm tanto fascínio pelo Antigo Testamento? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Por que os pastores de hoje têm tanto fascínio pelo Antigo Testamento? Se olharmos, por exemplo, no Antigo Testamento para os judeus, a primeira pessoa que Deus entrou em contato, após Adão e Eva, diretamente, pelo qual sabemos, foi Abraão. Deus falou diretamente com Abraão. Depois falou com Isaac. Depois falou com Jacó. Depois falou com José. Por exemplo, depois de José, o povo entra no exílio. José morre. Depois de um tempo, aparece Moisés. Então, Deus fala diretamente com Moisés. Depois, Deus fala diretamente com Gideão. O interessante é que o judaísmo, na verdade, antigo, ele se baseava muito na cultura patriarcal. Ou seja, os líderes dos clãs, na verdade, que existiam, tinham o seu respectivo Deus. Deus guiava esses líderes. E esses líderes, por serem visitados por Deus ou pelos deuses, porque no Antigo Testamento tinha vários deuses, eles eram representantes. Então, ele era o porta-voz direto de Deus. Então, aquilo que o líder falava, ou aquilo que o sacerdote falava, era a palavra final. E a palavra final dele se condizia, por exemplo, no resultante de bênçãos e de maldição. O interessante, por exemplo, que quando Hashem tira Israel do Egito, ele começa a fazer alguns pactos, na verdade. Isso você vê no livro de Levíticos, capítulo 17, 18. O conceito de bênção e maldição. Então, aquele que escutar Moisés, e as suas leis e as mitzvot seriam abençoados. E aqueles que não escutassem e obedecessem seriam amaldiçoados. Então, Deus estava praticamente vinculado ao líder. Os pastores de hoje, na maioria das vezes, têm esse conceito, porque eles têm a noção de autoridade. Porque no Antigo Testamento, na verdade, tinha essa noção de autoridade muito grande. É por isso que no Antigo Testamento tem várias passagens que diz que escutai os vossos profetas e assim vivereis. Então, os pastores modernos de hoje, eles sempre se colocam nessa categoria, na verdade, de profeta, ou de bispo, ou de apóstolo. Tá certo que bispo e apóstolo é uma categoria do Novo Testamento, porque a palavra apóstolo, vem do grego apostelos, que significa enviado, Então, Jesus Cristo, ele pega e envia os 12. Mas os pregadores, na verdade, eles têm esse fascínio, porque a autoridade para eles constitui um poder simbólico muito grande. Então, eles acreditam que, sendo representadores de Deus, mesmo pregando o Antigo Testamento, se ele for questionado, eles podem amaldiçoar as pessoas. Então, você vê que o fascínio pelo poder é tão grande que eles descartam até mesmo o Novo Testamento. E o Novo Testamento são apenas utilizados como adendo. Porque hoje em dia, na verdade, o Evangelho está com um caráter muito mais judaizante. Não se prega mais a palavra como de Cristo. Por quê? O apóstolo Paulo fala que, por exemplo, que em Cristo não há mais lei. Cristo aboliu todas as leis. Mas para esses pregadores de hoje, Cristo não aboliu as coisas pela metade. Cristo pode ter abolido o sábado, ele pode, por exemplo, ter abolido, o conceito de sacrifício, mas só que Cristo não aboliu o quê? Não aboliu o dízimo. Então você vê que ele sempre joga para o Antigo Testamento o conceito de bênção e de maldição. Porque no livro de Malaquias, o povo era abençoado ou amaldiçoado no constante ao dízimo. Então era um costume agropastoril. E a maldição estava muito mais ligada ao sacerdote do que ao povo, porque era o sacerdote que roubava a Deus no dízimo e nas ofertas, não era o povo. E quando fala sobre a janela do céu, na verdade, era a chuva que regava a terra. Então, esses pastores, na verdade, eles sempre usam a sua autoridade, que eles dizem que são espirituais, como ferramentas de controle. Então, é por isso que ele sempre vai trabalhar esse conceito de bênção e maldição. Então, por exemplo, na maioria das vezes eles fazem isso para fortalecer o próprio efeito psicológico que ele exerce sobre as pessoas. E as pessoas, na maioria das vezes, agem
mas por coerção ou por boa vontade. Muitos desses líderes, até o Silas Malafaia diz que se a pessoa, por exemplo, não der, né, a oferta por amor, pelo menos coagida, ela vai dar. E se a pessoa não der, e se a pessoa questionar, eles sempre vão utilizar essa autoridade que era propícia no Antigo Testamento e não no Novo Testamento, porque eles se acham detentores da palavra divina. Então, com isso, todo esse movimento de coerção psicológica que eles fazem são totalmente justificados. Então, versículos que eram tipicamente, por exemplo, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, a Gideão, a Jefté, esses pregadores pegam para si como se eles fossem porta-vozes do mundo espiritual. Então é por isso que eles gostam muito da autoridade, né? Porque, por exemplo, porque para eles, né, Deus é uma questão de autoridade, autoridade e poder. E quando você tem o poder você segue para ser abençoado, ou se você não segue, você vai ser totalmente amaldiçoado. E se vocês estão gostando do tema de hoje, é pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. Mas como eu não quero me delongar, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Como esses pregadores trabalham esse sistema de promessas e recompensas, que na maioria das vezes é um poder de manipulação, que é totalmente positivo. Então isso é usado como incentivo para manter, na verdade, seguidores leais. Então é um Deus que sempre faz uma espécie de barganha. Se ele não conquista você, por exemplo, pela coerção, vão te conquistar na maioria das vezes, então, pela ganância, tá? Então é sempre por isso que o líder, né, ele joga, por exemplo, que Deus precisa que você faça um sacrifício para ele, né? Ou seja, se você não fizer, você será totalmente amaldiçoado. Então eles jogam esse tipo de promessa, na verdade, que você será recompensado se você ajudar, como bênçãos e prosperidade. Então, por exemplo, eles sempre vão usar com vocês algumas palavras que é muito interessante. Se você, por exemplo, ajuda no dízimo e na oferta, eles vão se utilizar do livro de Isaías, capítulo 54, 17, que eles dizem com constante frequência, né? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, né? Então eles sempre também vão usar também, na verdade, né, o livro de Salmos 91. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido, né? O outro também vemos no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, também que eles usam com muita frequência. Honra ao Senhor, né, com os seus bens. Então você vê que eles usam desse versículo para poder manipular o interesse das pessoas, para que as pessoas possam servir a Deus particularmente, tá bom? Por interesse e recompensa. Na verdade, eu sou ateu, né? Eu fui evangélico durante 20 anos, né? Eu peguei mais ou menos na década de 2000, na verdade, né? Eu saí em 2000 e, deixa eu ver aqui, 1999, na verdade. Eu saí praticamente em 2015, 2016, mais ou menos. Então, antigamente a pregação, ela não tinha muito esse contexto que tem hoje. Então, essas pregações que tem hoje, né, tem um viés muito mais do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele prioriza, por exemplo, prosperidade, cura divina, né? Prosperidade, cura divina e uma vida isenta de problemas, porque eles pregam aqueles que não têm que têm problemas, não têm fidelidade para com Deus, não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então ele sempre, na verdade, usa dessa tática para que você fique totalmente preso a esse tipo de discurso. Mas quais são as estratégias de textos, né, que eles fazem e distorções para que você sempre fique na igreja? Por quê? Na verdade, algumas pessoas ficam por amor, mas outras também ficam por uma espécie de medo. Então, por exemplo, eles vão se utilizar do livro de Levíticos, capítulos 17 e 18, o conceito de bênção e maldição. Aquele que seguirá a Deus será abençoado, aquele que não seguir será totalmente amaldiçoado. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando, na verdade, trabalhei um tempo no Correio, e o rapaz, ele saiu, né, de uma igreja evangélica, era Renascer, mas ele dava dízimo. Aí eu falava para ele assim, né, tipo, mas por que você dá dízimo? E ele falou assim, não, eu estou totalmente desviado, mas mesmo assim eu confio nas promessas de Deus. Então essa pessoa, na verdade, ela foi condicionada, né, numa espécie de um Deus que se ganha com barganhas, né?
é um Deus que se preocupa somente com o dinheiro. Então você vê que não tem uma relação recíproca, na verdade, de interesse, dá porque ama, mas a pessoa dá porque tem medo de sofrer as consequências, né? De não, por mais que esteja longe, né, da igreja, não dar o dinheiro, tem um medo da maldição. Então eles sempre vão utilizar praticamente desses versículos, né? Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, também no livro de Deuteronômio 28, 1 a 14, que fala que as bênçãos são em questões, né, para a maldição, as bênçãos são questão para obediência e maldição para a desobediência. Mas o que isso ataca na maioria das pessoas? Vamos fazer as pessoas, por exemplo, seguir, né, certos pregadores que deem aquilo que eles desejam, né, na verdade, porque as pessoas não procuram hoje em dia mais uma espécie de compromisso com qualquer divindade que seja, mas sim uma relação de ganho, de lucro, de benefício. É a demanda de oferta e procura. Então, se você faz por medo, você faz por ganância. Então, isso gera nas pessoas, praticamente nas pessoas que têm fé em Deus, né, que estão em igrejas evangélicas, que têm certa sinceridade, elas entram em espécie de culpa, paranoia e medo. Por quê? Se as pessoas não têm condições de dar, certos tipos de pastores estimulam as pessoas a dar o dízimo de qualquer maneira para ser abençoado. Então, algumas pessoas chegam a usurpar dos seus chefes, dos seus patrões, chegam a desviar dinheiros, na verdade, para, por exemplo, ser abençoado. Então você vê que não há uma espécie, né, de inteireza, porque as pessoas com o final dos tempos, né, tem até um livro do livro de Tiago que diz que no final dos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina, né? Ou seja, como diz, conforme os evangelhos, que conforme há comichões nos seus ouvidos, seguirão líderes que agem de acordo com a sua própria concupiscência. Então as pessoas hoje em dia, na verdade, são merecedores de alguns líderes, e os líderes também são merecedores de algum tipo de pessoas, né? Porque sempre, né, essa procura de oferta e demanda. E se vocês gostaram do tema de hoje, se o nosso tema hoje foi totalmente pertinente a vocês, e se vocês tiveram algum tipo de recompensa que você foi coagido a dar o dízimo, por gentileza, aperta aqui no botão do joinha e escreva bem assim, eu fui. E como sempre, viu, mais uma vez eu agradeço o carinho, a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.